Sabe aquela mágoa que a gente guarda? Ou aquele estresse do dia a dia que parece que não vai embora nunca? E se isso tudo pudesse literalmente estar adoecendo o nosso coração? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa conexão surpreendente e muito poderosa entre o que a gente sente e a saúde do nosso coração. Olha que pergunta forte, né? A ideia de que o nosso coração sente as coisas, no sentido emocional mesmo, antes de ficar doente de verdade, fisicamente, parece meio poético, mas vamos descobrir como isso é mais real do que se imagina. A ciência está cada vez mais confirmando aquilo que a nossa intuição já dizia há tempos. Mente e corpo não são duas coisas separadas. Pelo contrário, eles estão batendo um papo o tempo todo. O que acontece nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, afeta diretamente lá dentro a nossa biologia. Ok. E o ponto de partida para a gente entender essa ligação toda é um conceito chamado enfermidade moral. O nome pode parecer um pouco estranho, mas o que isso quer dizer na prática? A primeira coisa, e a mais importante, enfermidade moral não é um julgamento, tá? Não tem nada a ver com ser uma pessoa boa ou má. É, na verdade, um termo para descrever como o nosso mundo interno, nossos pensamentos, sentimentos, nossos valores, impacta não só o nosso jeito de agir, mas o nosso corpo mesmo. É a nossa resposta íntima, pessoal, a tudo que a vida joga na nossa frente. Pensa no filme Divertidamente, sabe? É uma ótima analogia. A enfermidade moral seria tipo aquela sala de controle na nossa cabeça, com a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, todos eles ali. É o jeito como todo esse time processa os desafios do nosso dia a dia. Certo, mas ainda fica a pergunta, né? Como é que um sentimento, uma coisa tão abstrata, se transforma numa doença física palpável como um problema no coração? Parece mágica, mas não é. A ciência já conseguiu mapear esse caminho. Então, tudo começa quando os sentimentos negativos ficam ali, martelando por muito tempo, tipo raiva, ansiedade, sabe? Isso acaba ativando o alarme do nosso corpo, que é o tal do eixo HPA. Esse alarme dispara a liberação de hormônios de estresse, como o cortisol e a adrenalina. Em doses pequenas para uma emergência, eles são ótimos. O problema é quando esse alarme fica ligado direto. Aí o corpo começa a sofrer os danos. E esse excesso constante de hormônios de estresse faz o quê? Bom, ele aumenta a pressão arterial, cria uma inflamação crônica nas artérias e pode até facilitar a formação daquelas placas que entopem os vasos, a tal da aterosclerose. Ou seja, a ligação entre o estresse emocional e a doença do coração é física, é direta. Mas calma, a história não acaba num tom pessimista. Se as emoções negativas podem adoecer a gente, será que as positivas podem nos proteger? A resposta é um gigantesco sim. Existem verdadeiras virtudes protetoras que funcionam como um antídoto para o estresse. É exatamente o outro lado da moeda. A mesma via que conecta a mente ao corpo pode ser usada para a nossa proteção, para a nossa cura. Sentimentos positivos, valores elevados, isso não é só um conceito bonito abstrato, eles agem como um remédio de verdade para o corpo. Vamos ver 3 exemplos bem poderosos. A gratidão, por exemplo. Já foi demonstrado que ela ajuda a reduzir a inflamação no corpo. O perdão, ele ajuda a gente a quebrar aquele ciclo de ficar remoendo mágoa, sabe? Isso acalma a resposta do corpo ao estresse e ajuda a baixar a pressão. E o otimismo. Pessoas otimistas têm um risco comprovadamente menor de ter problemas cardíacos. E isso, gente, são dados concretos da ciência. E então, o que tudo isso mostra pra gente? Que a saúde do coração vai muito, mas muito além do que a gente come ou do quanto a gente se exercita. É uma visão bem mais completa, mais integrada da nossa saúde. A grande lição aqui é que o cuidado de verdade com o coração vai além dos exames de rotina. Exige que a gente olhe para dentro, para a forma como a gente responde aos desafios da vida. Mudar o nosso jeito de pensar e de sentir é, de fato, uma parte essencial da saúde cardiovascular. E, no fim das contas, tudo se resume a uma verdade que é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. Realmente, não existe saúde de verdade sem saúde mental e espiritual. Cuidar do corpo significa, fundamentalmente, cuidar também da mente. Vale a pena pensar nisso.